Ribeiro já é conhecido aqui da nossa audiência, já fez várias participações aí no Política com Pimenta, com as suas opiniões, com seus comentários, sempre muito relevantes também, muito bem colocados, e já foi vereador suplente, assumiu aí um espaço na Câmara de Vereadores como suplente e agora, então, teve a oportunidade que a população timboense lhe confere a partir da votação que recebeu, uma votação expressiva, né? Vereador que passa de 1.000 votos, né? Ele tem uma votação expressiva aqui na nossa cidade, ele alcançou 1.131 votos na última eleição, portanto, conosco, a partir de agora, então, o policial Flávio Ribeiro. Muito bom dia, Flávio. Seja bem-vindo de volta aqui ao Repórter Cultura. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre uma honra poder estar aqui novamente. Muito bem, Flávio. E vamos lá, vamos comentar sobre esse processo eleitoral. Como é que foi dessa vez, né, esse processo eleitoral? Na outra eleição, você tinha ficado como suplente, acabou assumindo a Câmara aí durante um período curto, mas agora uma votação expressiva, hein? Como é que foi? Que diferença teve da outra eleição para essa? Odair, na eleição passada, eu trabalhava na cidade de Ascurra, morava aqui em Timbó, tinha uma vida social relativamente pequena, porque tinha que fazer minhas atividades ordinárias indo à delegacia e meu envolvimento era muito pouco, patota de futebol e tudo mais, mas obviamente estava envolvido com a questão política em virtude de ser presidente, ter sido presidente do Patriota, do PSL, depois do PL. Então, naquela época eu não era uma pessoa tão conhecida e também não tinha tanto envolvimento social. E, mesmo assim, naquela ocasião fiz 418 votos, uma votação expressiva, uma campanha muito enxuta, sem estrutura, onde nós éramos chapa única. E a partir daquele momento, evidentemente, comecei a me tornar um pouco mais conhecido, também passei a ser chamado para exercer outras atividades no meio social, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, para mim, não foi nenhum peso, nem um fardo, pelo contrário, sempre muito gratificante, e em todas as causas que eu me envolvia, eu me dedicava ao máximo. E nós tínhamos um projeto no Sindicato dos Policiais Civis de incentivar as pessoas a concorrerem nos seus municípios, incentivar os policiais civis a concorrerem nos seus municípios e a se envolverem na política local. Afinal de contas, eu costumo dizer que não tem ninguém que entenda mais dessa questão de segurança pública que o policial que vive a realidade daquele município. Então, ao longo dos últimos 2 anos, nós realizamos uma série de congressos para as pessoas entenderem como é que funciona a política local. E eu, na condição de diretor parlamentar, era a pessoa que chefiava aquela pasta, então participei e organizei todos aqueles congressos. Evidentemente que isso me deu também uma bagagem para entender como funciona a política, e na eleição eu costumava dizer que não existia nenhum candidato que estivesse mais preparado do que eu. Poderia ter um tão preparado quanto, porque de fato eu me preparei para as eleições, estudei como é que funcionava e, obviamente, Deus tem me agraciado sempre com bons amigos, com bons parceiros, pessoas que, mais do que qualquer coisa, acreditavam em mim e acreditavam nas bandeiras que eu defendo. Então, é evidente que uma votação dessa, ela é muito expressiva. Confesso para você que não esperava ultrapassar a barreira dos 1.000 votos, porque na eleição de 2018, salvo engano, 2020, desculpa. 2020. Na eleição de 2020, havia 103 candidatos e a pessoa mais votada fez 1.056 votos. Então, nessa eleição, eu achei que ninguém ultrapassaria essa barreira dos 1.000 votos. Com 119 candidatos? Perfeito, era uma questão de matemática. Mas também tiveram alguns fatores que auxiliaram nesse sentido. Então, eu preciso aqui, em público, agradecer a Deus, agradecer a minha família e a todos os amigos que me carregaram no colo e me fizeram alcançar essa votação tão expressiva. Muito bom. E essa questão você fala aí do policial, né? É compatível a atividade parlamentar com a atividade policial? Não há nenhum problema com relação a isso? Depende qual é a polícia que o servidor serve. Se ele for policial militar, a Constituição nos diz que no momento em que ele é eleito, ele passa para a reserva remunerada. O policial civil, não. Ele tem esse benefício, digamos assim, de poder acumular as duas funções. Então, eu vou para a delegacia no período da tarde, faço as minhas atividades e
trabalho como vereador de manhã, à noite, enfim. Mas é importante que a gente mencione que a segurança pública está intimamente ligada também à política, porque várias situações do cotidiano, às vezes a gente precisa fazer um encaminhamento para o Ministério Público, para a assistência social, para um CRAS, enfim, são atividades que se complementam e é isso que me deixa muito feliz. É que se deve, Flávio, essa expressiva votação que o PL fez aqui na nossa região, né? Não vamos falar nem só de Timbó, o PL na nossa região de maneira geral fez uma votação expressiva, fez prefeito em Timbó, fez prefeito em Indaial, fez prefeito em Pomerode, fez vice-prefeito em Rodeio, né? E assim vai, fez prefeito em Rio dos Cedros. A que se deve? Essa pergunta é muito interessante e há muita gente que diga que se trata de uma onda. E eu discordo, não é uma onda. O conservadorismo, ele existe. E as pessoas na nossa região são conservadoras. O Bolsonaro, quando ele decidiu ir para o PSL, ele não permitiu, saindo depois, já na condição de presidente, que houvesse um partido político que abrigasse esses conservadores. E hoje o PL representa muito bem isso. O 22, ele é a casa dos conservadores e é um recado muito claro, sobretudo quando as pessoas veem na presidência da República uma pessoa, me permita aqui adjetivá-lo, um ex-condenado ou um descondenado, uma pessoa que tem um envolvimento com, enfim, vários atos de corrupção, e as pessoas veem no PL essa possibilidade de combater todas essas pautas que a gente condena veementemente. Muito bem, e a tua campanha, né? Quais foram as principais pautas que o Flávio defendeu e defende que o levaram a ser um dos vereadores mais votados da cidade? A função de vereador, ela é muito ampla e a gente atende desde pedidos para notificar uma pessoa que anda com um pitbull sem focinheira, filas de exames e tudo mais. Eu tenho conhecimento disso. Tem alguns assuntos que eu não tenho profundidade. Em contrapartida, tem alguns que eu domino completamente, que é, evidentemente, a questão da segurança pública. E foi essa a questão que eu defendi no meu plano de ação, nas minhas ideias. E eu tenho duas pautas, pelo menos, que são as minhas metas e eu pretendo atingi-las até o final do mandato. A principal delas, eu entendo da dificuldade, preciso conversar, sobretudo com os empresários, com a comunidade em geral, para que a comunidade e os empresários me ajudem a entender a importância dela. Qual é a ideia? A implementação da Guarda Municipal Armada. Há muita gente que fala que isso é um custo que o município vai absorver e essa é a competência do Estado. Enfim, a divergência, ela reside mais ou menos o centro da questão na questão do custo. Então, essa foi uma das minhas propostas ou das minhas ideias, porque é bom que se frise que o vereador não tem a competência legal, constitucional, para fazer um projeto de lei nesse sentido. Nós temos que fazer o convencimento da sociedade e aí a sociedade fazer o convencimento do prefeito. A verdade é essa. E a segunda pauta, que é uma pauta mais voltada à articulação política em nível estadual, onde o Flávio Bus, prefeito, a partir de 2025, já sinalizou positivamente também, é a gente trazer uma escola cívico-militar para a cidade. Inclusive, a escola Hugo Repke, ela já se propôs a absorver esse projeto, nós entendemos que é viável. Há uma sinalização do governador Jorginho Melo também nesse sentido, querendo implementar pelo menos mais 5 escolas ao longo de 2025, e nós pretendemos, com articulação política, poder fazer de Timbó uma das cidades contempladas por esse projeto. Muito bem. Flávio, algumas questões aí que a gente está estendendo aos vereadores, até foi uma pergunta sugerida aí por um ouvinte, né, no momento de uma entrevista, é o seguinte, a questão do vereador vir a assumir uma secretaria. Foi eleito e daqui a pouco já assume uma secretaria. Como é que você entende isso? Como é que você vê isso? Odair, hoje eu tenho uma maturidade política que até é uma pauta ruim para o vereador defender isso daí, sobretudo em primeiro mandato. Não tenho a menor intenção, não poderia assumir, mas eu não vejo problema nenhum. Eu entendo que isso faz parte da política. Você trabalhar no executivo é onde você consegue, evidentemente, executar as ações. Você tem o orçamento na mão. Se você entra como
como político, você quer fazer alguma coisa. E quem pode fazer, quem tem a tinta e a caneta na mão, a caneta com a tinta, é o executivo. Então, não vejo problema nenhum. Eu acho que esse debate ele é muito superficial. As pessoas, muitas vezes, não entendem a fundo qual é o papel do vereador, qual é o papel do executivo. Então, repito, para mim, eu não assumo secretaria nenhuma ao longo desse mandato, não tenho o menor interesse, mas não condeno o vereador que opta por assumir. Ao contrário, acho que é uma escolha, inclusive, inteligente, porque, como eu falei, ao vereador cabe fiscalizar e cobrar do executivo, ao passo que um secretário ele tem a missão de efetivamente fazer. Então, você tem um leque de atribuições, digamos que um pouco maior. Muito bem. E outra questão, que a gente gostaria também de ouvir a tua opinião, é essa polêmica que foi criada aí nos últimos dias, inclusive a Rádio Cultura divulgou, né, essa informação de bastidores, enfim, colocamos de enquete, enfim, dessa possibilidade, ou ainda não é possibilidade, mas essa de uma articulação que aconteceria aí para que os vereadores viessem na próxima legislatura a ter um assessor direto, cada vereador. Como é que você vê essa situação para a nossa atual legislatura, para a nossa realidade de Câmara de Vereadores? Odair, é mais um assunto polêmico e é evidente que quando você assume uma posição dessa, você tem que ter, acima de tudo, coragem para defender as instituições e aquilo que você acha que é correto. Eu também não é uma pauta que me espanta, porque hoje a Câmara de Vereadores de Timbó tem uma estrutura muito enxuta. Eu sou formado em Direito e tenho completa noção do que entra e o que sai ali da Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, infelizmente não, é da democracia, alguns vereadores não têm muita noção da parte legal da coisa. E nós temos apenas um advogado que faz essa análise de constitucionalidade, de legalidade de todos os projetos de leis que entram na Câmara de Vereadores. Quando tem apenas um advogado, você fica adstrito à interpretação legal daquele profissional. E quem é da área sabe que o direito tem várias possibilidades de interpretações. Então, não é um assunto que me causa, ai meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Eu acho que mais um advogado ou um acadêmico de direito para poder assessorar, para poder defender uma tese diferente para o vereador, não seria o fim do mundo e não... Mas aí talvez não precisasse de um para cada vereador? Não. Evidente que não. Agora, mas é uma coisa que também não é o fim do mundo. Então, o seu posicionamento a respeito da situação também. Isso. Porque eu até comentava ontem com o Fabrício sobre isso também, enfim, e que a questão sempre não é só olhar também o custo, tem que ter retorno, né? Quando há um investimento, tem que ter algum retorno com isso. Eu quero aproveitar o gancho, já que você puxou alguns assuntos polêmicos, eu quero trazer um outro assunto polêmico à baila, que é a questão das diárias. E é uma coisa que eu defendo, porque, repito, a função constitucional do vereador é ir atrás, aliás, fiscalizar o executivo e legislar. Hoje, uma função que é extremamente importante para o vereador é ir atrás de recursos públicos. Brasília e Florianópolis têm muitas emendas parlamentares e muitas pessoas não têm condições de ir às capitais para trazer esses recursos para o município. Indaial tem, Pomerode tem, Rio dos Cedros tem, Rodeio tem, e às vezes a gente pode perder dinheiro por causa dessa questão. Eu, graças a Deus, tenho condições financeiras para ir a Brasília, para ir a Florianópolis. Aliás, vou com muita frequência a essas cidades, a essas capitais, sem nunca ter dependido de recurso público nenhum, mas eu vejo que é um assunto importante para a gente discutir com maturidade, com a sociedade, com o parlamento, para ver se não é a hora de implementar essas questões. Não tenho medo de entrar em polêmica, tenho posicionamento firme para defender o meu ponto de vista, não tenho medo de crítica. Eu acho que quando a gente assume uma função pública dessa, a gente tem que estar disposto a se expor, disposto a ser vidraça e tomar pedrada. Para mim está tudo certo. Evidentemente que essas críticas elas têm que ser com respeito, porque, enfim, é a função do vereador, é a função do político que quer viver a vida pública. Essa questão até das diárias, o Jeter levantou ontem no analisando dele, com mais ou menos uma visão também, né, de que tem que ser avaliada essa questão aí com
alguns pontos aí que batem aí com a tua visão também, né? De que é uma situação que às vezes o município acaba perdendo. Claro que isso tem que ser com controle, não pode ser um festerê, né? Um alavonté, mas realmente faz sentido essa avaliação. Me desculpa, mas eu penso que esse controle é o próprio portal da transparência, as pessoas fiscalizando. Hoje em dia o acesso à informação está muito fácil. Então, mas enfim, eu concordo que, bom, não sabia que ele tinha feito essa análise, e é importante a gente começar a discutir esse tipo de questões para que a gente possa efetivamente conseguir trazer mais recursos para o nosso município. Bem, Flávio, nossa conversa está boa, mas nosso tempo está se esgotando. Quero deixar aí você à vontade para os seus agradecimentos. Odair, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade aqui da Rádio Cultura, mas acima de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos 1.131 votos, aos amigos, a todas as pessoas que me ajudaram, dizer que vocês elegeram uma pessoa que tem pulso firme, tem coragem para debater todas as questões, e podem ter certeza que toda a minha energia vai ser dedicada a honrar cada um desses votos. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Muito bem, obrigado, Flávio, obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. São 7h mais 50 minutos. Essa foi a nossa entrevista aí com Flávio Ribeiro. Conheça as ofertas para o mês do pintor da Krambeck Materiais de Construção. Veja só, para hoje, quinta-feira, verniz Stein, também impregnante, 3,6 litros, Golden, de R$ 179 por apenas R$ 125 à vista. O verniz tingidor brilhante, 3,6 litros, de R$ 185 por apenas R$ 129,50 à vista. Ofertas válidas até o dia 9 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Krambeck Materiais de Construção, na Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura. O WhatsApp é o 99742 03